Pelo menos 57 pessoas morreram com a série de terremotos que atingiu ontem a costa oeste da região central do Japão. Foram registrados no total cerca de 200 tremores, o mais forte com magnitude 7,6. Uma das cidades mais afetadas foi Uajima, na província de Ishikawa, região central do Japão. Pelo menos 20 casas e outras construções colapsaram. Outras 200 edificações pegaram fogo na região. A Agência Meteorológica do Japão alertou que outros fortes tremores ainda podem ocorrer nos próximos dias. Para conversar sobre este assunto, a gente vai ter agora convidado, né, o geólogo Pedro Luiz Cortes, que é professor da Universidade de São Paulo. Pedro, boa tarde, muito obrigado por ter atendido o convite do All News. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um feliz ano novo a todos. É sempre um prazer colaborar com vocês. Pedro, antes de mais nada, acho que é uma pergunta mais básica possível. Por que a gente tem tantas notícias de terremotos ocorrendo no Japão? Veja, o Japão está na confluência de quatro placas tectônicas, né? Só para a gente ter uma dimensão do que representa isso, nós temos aqui na borda, do Pacífico, né, na América do Sul, nós temos duas placas colidindo, que é a placa sul-americana e a placa do Pacífico. E essa colisão das placas que deu origem aos Andes, né? Aquela cadeia montanhosa tão extensa que vai ali do sul, do extremo sul, desde o Ushuaia até praticamente encostar ali na América Central. No Japão são quatro placas. Duas dessas placas, né, que é a placa das Filipinas e a do Pacífico, elas entram por debaixo da placa norte-americana e da placa euroasiática. Então, o Japão, ele é um conjunto, né, um arquipélago de ilhas vulcânicas formadas exatamente pelo esse contato entre as quatro placas. Isso faz com que a ocorrência de terremotos seja muito frequente, seja algo usual no Japão, não necessariamente, né, com essa intensidade que foi verificada agora nesse último evento. Mas, infelizmente, isso faz parte do contexto histórico do país. O terremoto, o tremor principal, né, registrou 7,6 graus de magnitude. Eu queria que você explicasse o que significa essa magnitude, se foi um terremoto considerado grande, violento, se foi um terremoto considerado média, alta intensidade, e por que depois de um terremoto, de um grande tremor, por que existem outros sismos, né? Porque está se registrando vários outros sismos na sequência, por que acontece isso? Veja, por que que ocorre o terremoto? Esse contato, né, entre placas que caminham em direção oposta, isso gera uma tensão muito grande nas rochas e as rochas vão suportando essa tensão até um determinado ponto em que ocorre um grande fraturamento dessas rochas em profundidade. Esse fraturamento é que provoca as ondas de choque que nós sentimos na superfície e que se constituem no terremoto. Pela duração do primeiro evento, que foi mais de um minuto, né, e pela intensidade, isso indica que a tensão entre as placas era uma tensão considerável e possivelmente é o que aconteceu, na verdade, né? Essa tensão ela não foi totalmente aliviada com o primeiro evento, com o primeiro terremoto, com o primeiro tremor. Então, ainda há tensões entre essas rochas e esses sismos secundários, eles vão, na verdade, aliviando, né? São fraturamentos que vão aliviando essa tensão existente. Tudo indica que nós devemos ter isso ainda durante vários dias. Obviamente que não necessariamente na mesma intensidade, 7,5, e até respondendo a sua pergunta, é uma intensidade elevada, mas tudo isso o Japão ele tem uma escala própria de para mensurar a intensidade dos terremotos e esse terremoto foi classificado como intensidade máxima dentro da escala japonesa. A escala que normalmente se utiliza, que é uma escala derivada da Richter, né? Mas normalmente a gente fala de escala Richter, ela não tem um limite. Ela é uma escala logarítmica, ela vai crescendo, ou seja, se sobe meio ponto, não significa que ela seja um pouquinho mais forte do que
um terremoto nível 7. Significa que é muito mais intenso. Mas a intensidade também ela é relativizada por algumas questões. Por exemplo, a profundidade do terremoto. Esse terremoto eu classifico como de profundidade de média a baixa, né? Foram 10 quilômetros de profundidade. Há tremores que ocorrem, por exemplo, a 20, 30 quilômetros de profundidade. Quanto maior a profundidade, menor impacto tem na superfície, porque até essas ondas de choque chegarem à superfície, elas vão sendo um pouco atenuadas. Uma outra coisa que influi muito na intensidade do terremoto é o preparo que o país tem para enfrentar esse tipo de evento. Eu lembro que há alguns anos teve um tremor de 7,5 em Santiago e eu, muito preocupado, entrei em contato com um professor amigo meu, perguntando se estava tudo bem. E ele falou: não, por que que estaria mal, né? Eu falei: não, vocês acabam de ter um tremor de 7,5. Ele falou: não, isso para a gente aqui é tranquilo. E depois uma amiga nossa, uma amiga minha, né, e dele também, uma outra professora, comentou, falou: aqui a gente só fica preocupado quando durante o tremor, a gente fica sem energia elétrica, porque aí mostra que o impacto foi grande. Então, em países que têm um preparo grande, é claro que os danos materiais podem acontecer, perdas de vida, infelizmente, podem ocorrer, mas são em montante muito menor do que, por exemplo, o terremoto que nós tivemos há cerca aí de 2 anos, 3 anos na Turquia, no Marrocos no ano passado, né, na Síria. Enfim, são terremotos que causam danos maiores, mesmo com intensidade menor, porque a infraestrutura dos países não é uma infraestrutura preparada para o enfrentamento de terremoto. E só para arrematar a pergunta, para vocês terem uma ideia, qual foi o terremoto mais forte já registrado, vamos dizer assim, em tempos modernos, né, que teve um registro numérico mesmo? Foi o terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, que levou à morte de 200 mil pessoas, um dano em infraestrutura muito grande, e esse terremoto é que deu origem no Chile a toda uma política de prevenção, no sentido de reforçar as edificações e de treinar a população para enfrentar esse tipo de evento. Então, o Chile é um dos países melhor preparados para o enfrentamento de terremotos, né? Eu diria até que ele tem um preparo maior do que o Japão, porque o Japão ainda tem construções antigas, né? Tem muitas construções antigas, coisa que não temos no Chile, antigas do ponto de vista de não estarem preparadas para eventos dessa magnitude. Basicamente, numa cidade como Tóquio ou Osaka, em que você teve toda uma mudança, uma reforma urbana muito intensa nas últimas décadas, apesar de densas, elas estão muito mais preparadas do que provavelmente essa região rural de Ishikawa, né? Exatamente, até porque essa região ela fica no oeste e a maior parte dos sismos, né, dos terremotos, ficam no leste, onde se situa Tóquio. Então, é de se pensar mesmo que o leste japonês ele esteja melhor preparado, porque as ocorrências desses terremotos, desses tremores, são com maior intensidade no leste do que no oeste, tanto que é uma situação até certo ponto inusitada, um tremor de terra dessa magnitude ocorrer no oeste do Japão. Mais uma, a gente até por nosso tempo tá esgotando, mas eu tenho mais uma pergunta. Logo depois do terremoto, houve um anúncio por parte do serviço japonês, das agências japonesas, de risco de tsunami. Né? Depois o risco foi atenuado, né? Falou-se inicialmente de ondas de 5 metros, depois atenuou-se para ondas de 1 metro. As contrapartes da Rússia e da Coreia do Sul também informaram os cidadãos das costas que havia esse risco e depois também amenizaram o risco. O risco de tsunami se dá porque o tremor ocorreu abaixo do leito oceânico. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Veja, o risco ele está inerente à localização do tremor que foi ali junto à costa japonesa. Nós temos tremores ocorrendo cotidianamente em todo o planeta. Alguns ocorrem no meio do oceano, as ilhas vulcânicas isoladas, tal.
mas sem causar tsunami. O tsunami ocorre quando o leito do mar, né, no fundo do mar, apresenta uma movimentação vertical. É como se criasse um degrau ali, e isso faz com que ocorra um deslocamento muito grande de água, suficiente para provocar essas ondas do tsunami. Então, esse tremor, no início, realmente havia a possibilidade, né? Isso estava sendo investigado, mas verificou-se que não houve esse tipo de movimentação. Agora, não se descarta a ocorrência desse tipo de movimentação, e não precisa ser uma movimentação muito expressiva, pode ser alguma coisa de 1 metro, 2 metros, né? Para que ocorra um tsunami com essas réplicas que vêm acontecendo agora. Então, por isso, eles continuam no sistema de sobreaviso, no sentido de verificar se pode ou não ocorrer tsunami. E se ocorrer o tsunami, realmente a costa japonesa ali naquela região é que vai ser muito mais afetada, porque o tremor está acontecendo junto à costa. Outros países, como a Coreia, Coreia do Norte, Rússia, poderão sofrer esse impacto, mas há de se considerar que o mar do Japão ele funciona como um atenuador. Então, se ocorrer um tsunami, nesses outros países ele não será da mesma magnitude do que poderia ocorrer no Japão. Pedro Luiz Cortes, geólogo, professor da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela presença aqui no All News da tarde. Eu que Obrigado pelas agradeço. explicações a respeito desses terremotos que estão acontecendo no Japão. Eu que agradeço e deixo aqui os votos de um feliz ano novo e espero que com notícias melhores. Esperamos todos. Bom 2024 para você.